Bomba do bem pro Vasco da Gama. Eu tenho uma exclusiva para você, torcedor vascaíno. Ao contrário do que muitos vascaínos estão propagando, ao contrário do que muitos vascaínos estão dizendo, o Vasco vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro em não jogar no dia 17 de outubro pela Copa do Brasil, o jogo da volta. Se a proposta do Atlético Mineiro for bem vista na CBF, bem vista pela TV que detém os direitos de transmissão, o Vasco não vai se opor. É ótimo para o Vasco essa mudança. Torcedor, nem tudo é ruim para o Vasco. Não é porque é bom para o Atlético Mineiro que é ruim para o Vasco. É melhor para o Vasco do que para o Atlético. Você vai entender. Vamos falar sobre o time para o jogo diante do Cruzeiro, desfalques que o Cruzeiro terá. O Atlético Mineiro já tem um desfalque grave para o jogo contra o Vasco. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, vire membro, tô te esperando. Vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Maravilha, deu tempo de se inscrever no canal, né? Meu muito obrigado. Vire membro, deixe o seu like. Torcedor, o Atlético Mineiro não quer enfrentar o Vasco no dia 17 de outubro em São Januário. E o Vasco aceita não ter esse jogo, tá? Vamos lá. O Atlético joga no dia 17 contra o Vasco. Tá programado jogo contra o Fortaleza no dia 20. Esse jogo não vai acontecer no dia 20. Por quê? Porque no dia 22 joga contra o River pela Libertadores da América, existe um prazo legal, o jogo não vai acontecer contra o Fortaleza. Depois joga no dia 26 contra o Internacional. Aí depois no dia 29 o jogo da volta diante do River. Por isso o Atlético Mineiro não quer enfrentar o Vasco no dia 17 de outubro. E muitos vascaínos estão dizendo, o Vasco não pode aceitar a mudança, o Vasco tem que manter o jogo no dia 17, problema do Atlético Mineiro, esquece, o Vasco aceita. Por quê? Porque de toda essa maratona do Atlético Mineiro, se há um jogo nesta ordem aí que o Atlético vai estar descansado, é exatamente contra o Vasco. Porque é o primeiro jogo da maratona. Antes, é um período de data FIFA. Não temos jogos. O Atlético está descansado. Aí joga contra o Vasco no dia 17 de outubro. Então, para o Vasco, tirar esse jogo do dia 17, jogando para frente, é um ótimo negócio. Porque o Atlético vai estar numa maratona e enfrenta o Vasco. Antes, ele está no início da maratona, está descansado. Então, o Vasco aceita tirar o jogo do dia 17 de outubro. Quanto mais partidas o Atlético Mineiro tiver antes deste enfrentamento, é melhor para o Vasco. Esse é um ponto. Outro ponto. O Vasco não está ainda azeitado com o Coutinho, com o Payet, com o Domingues. Quanto mais o Vasco tiver esse jogo para frente, mais encaixado e melhor fisicamente o Vasco estará. Há um outro detalhe. O Atlético Mineiro hoje, ele é rival do Vasco na Copa do Brasil, mas é um aliado na Libertadores da América. Se o Atlético estiver bem na Libertadores e conquistar a Libertadores, ele abre uma vaga no Brasileirão, virando G7, virando G8. Então, caso o Vasco não conquiste a Copa do Brasil, ter o Galo vencendo a competição é ótimo para o Vasco. Então, o Vasco vai aceitar essa alteração de data. Só traz benefícios ao Vasco da Gama. Deu para entender? Bom, o Vasco joga no final de semana categoria sub-20 contra o Fluminense. 4 jogadores que estavam integrados ao time principal estão descendo, né? GB, Lincoln, Luiz Gustavo e o JP. Isso quer dizer que o Vasco vai colocar o que tem de melhor contra o Cruzeiro. Não vai colocar um mistão, não, senão esses jogadores estariam agrupados, né? Então o Vasco vai com o que tem de melhor. O Cruzeiro, ele não terá
O João Marcelo, zagueiro, está suspenso, terá que cumprir a automática. O Fernando Diniz não ficará no banco de reservas, também suspenso. Quando ele era técnico do Fluminense, diante do Flamengo, ele foi expulso, então ele está fora do banco. E ainda há o problema do goleiro Cássio. Cássio está machucado, né? Será reavaliado e poderá também ser desfalque no time do Cruzeiro. Já já eu vou falar sobre o time do Vasco, que encara o Cruzeiro. O jogo contra o Atlético, quarta-feira em Belo Horizonte, Copa do Brasil. O Bernard é desfalque certo. O Bernard está com uma grave contusão no joelho. Talvez ele nem reapareça mais esse ano. O Bernard, que é titular no Atlético, então ele não vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. Não deve voltar ao time do Atlético Mineiro, talvez só para o ano que vem. Contusão grave do... Como é que o Filipão chamava ele? Alegria das pernas, né? Alegria nas pernas, o Bernard. Então não enfrenta o Vasco. O Atlético Mineiro joga hoje contra o Palmeiras no Brinco de Ouro. É bom a gente ficar atento, né? Que time o Atlético bota em campo? Força máxima? Vai poupar jogadores visando o jogo contra o Vasco? Vai ter algum tipo de problema? Jogador machucado? Ficaremos atentos, né? O Palmeiras precisa ganhar o jogo, tá querendo pegar o Botafogo, vai botar uma intensidade lá no alto. Tomara que desgaste, de alguma maneira, os jogadores do Atlético Mineiro. O Vasco, Paiva, deverá mexer na equipe. O Emerson Rodrigues vem treinando entre os titulares. O colombiano deverá ser titular no lugar do Ryan. Ryan cometeu 2 erros graves aí, né? A expulsão contra o Atlético Paranaense, o gol que ele entregou na partida contra o Palmeiras. O Ryan vai ser sacado. O Emerson Rodrigues deverá entrar como titular. Há uma dúvida na zaga entre o João Vitor e o Léo Pelé. Eu colocaria também o Payet no meio-campo no lugar do David. Mas não sei se essa será a escolha do Paiva. Pelo Paiva, o Vasco não vai fugir muito de Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé ou João Vitor e o Lucas Piton. Hugo Moura, Sforza, Coutinho ou Payet. Acho que o Coutinho. Emerson Rodrigues, Verrete e o David. O meu time entraria com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Pedro e o Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, Coutinho. No ataque, Emerson Rodrigues e Verrete. Jogaríamos num 4-4-2, Coutinho e Payet juntos. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixa aí o seu like.